E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoa também o nosso visitante, o William, amigo do irmão Jonas. Ele já tinha me falado dele. Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe a todos vocês também que estão conectados nessa noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 11 de Deuteronômio, e começando no versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpride os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumpride os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Malaquias 2, versículo 2. Se não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. É forte isso aqui, E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Nosso amado e soberano Deus, qualquer homem pode ler as Escrituras, qualquer homem pode pregar, mas quem dá a revelação e abre o coração do homem é o Senhor. Pai, o Senhor sempre esconde aquilo que o Senhor quer falar, e o Senhor revela a quem o Senhor quer, conforme diz as Escrituras. Pedimos que nos ajude nessa noite, ajude os teus filhos aqui presentes, que são pouquinhos, e através da internet. Fale conosco, Pai. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, e fala com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus preciosos irmãos. Deus assim vos abençoe. A gente vai falar um assunto aqui que nós já falamos algum tempo atrás, muitas vezes, E é sobre bênçãos e maldições. Quem não quer bênção? Todo mundo quer bênção. Ninguém quer maldição. E você viu que o profeta Malaquias disse
Assim diz o Senhor ao povo que não cumpre com os mandamentos, não ouve e coloca em prática a palavra do Senhor. Ele disse que ia amaldiçoar as suas bênçãos. Domingo a gente ainda tocamos no assunto, foi domingo ou quarta passada, sobre quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, ele disse: eu abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, todo aquele que abençoa Israel é abençoado. Todo aquele que amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Isso também acontece com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que amaldiçoam esta mensagem são amaldiçoados. Todos aqueles que abençoam, eles são abençoados. Porque Israel sempre foi um tipo, e os tipos assim não falham. Nós não devemos ser iludidos pela aparência. Você sabe que as aparências diz que elas enganam, né? Foi o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Ela foi pela aparência, né? A concupiscência dos olhos, né? Ela viu que a árvore era boa, agradável à vista, para dar entendimento, mas ela não sabia a maldição que vinha. E a mulher ia dar à luz, por meio de dores, a terra ia ser amaldiçoada. Foi que Deus falou para Adão. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, né? E a mulher passou a dar à luz com dores, né? E algumas até morrem no parto, né? E a aparência, eu estava pensando sobre as duas vinhas, né? Quando estava lendo aqui sobre o Monte Gerizim, porque o Senhor Deus diz para Israel, quando eles entrassem na terra, eles iam pronunciar as bênçãos através do Monte Gerizim. Eles não podiam pronunciar a bênção no Monte Ebal. O Monte Ebal era o monte das maldições. Você vai encontrar isso, parece que no capítulo 27 de Deuteronômio, né? O Senhor mostrando as bênçãos do Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. E Deus, ali no capítulo 27, parece do livro de Deuteronômio, ele diz que quando você obedece, falando sobre a nação também, ele te coloca por cabeça e não por cauda. Você empresta, você não busca emprestados. Você vê as nações que estão buscando hoje auxílio, empréstimo, né? Porque eles não obedecem à palavra de Deus. A gente vê como Israel é uma nação abençoada, né? Porque é uma nação abençoada por Deus. Mas também eles receberam maldições, receberam castigo por desobedecer à palavra de Deus. Então essa vinha verdadeira, nós vemos ela no Monte Gerizim, porque é a noiva de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinha falsa está no Monte Ebal, porque eles têm desobedecido à palavra eterna do Senhor. Maldição, né? Existem maldições hereditárias, né? E por isso você deve buscar a Deus e pedir para o Senhor para realmente quebrar todas as maldições hereditárias. Nós paramos aqui falando sobre a vinha verdadeira e a vinha falsa, né? E as maldições hereditárias. Deus visita a maldade dos filhos nos pais, né? Aliás, a maldade dos pais nos filhos, né? Até a terceira e quarta geração. E às vezes as pessoas não entendem por que determinadas coisas, doenças também, né? Você sabe que as doenças são transmissíveis. Existem muitas pessoas que não, devido ao problema de doença, eles não podem ter filhos, né? Porque senão os filhos vão ter aqueles problemas que os pais já têm, né?
No espiritual também é a mesma coisa. Todo católico quer que o filho seja católico, né? Todo assembleano quer que o filho seja assembleano, todo adventista quer que o filho seja adventista, todo batuqueiro quer que o filho também desenvolva aquilo ali, todo espírita. Então, eles querem passar de pai para filho. Na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, no parágrafo 87, o profeta disse: esta é a maneira que isto é hoje. A verdadeira palavra de Deus manifestada é uma coisa estranha para muitas pessoas pentecostais. A real interpretação da palavra e os votos sinceros e maldições, as verdadeiras bênçãos de Deus, são uma coisa estranha para muitas pessoas que chamam-se a si mesmo santas. Membros de igreja, cristãos. Veja, falamos que as pessoas são iludidas pela aparência, né? Eles são iludidos. Membro de igreja, cristão, esta é uma coisa estranha para ele, jamais ouviram de coisa tal. E, no entanto, suas organizações crescem, prosperam, tornando-se maiores e maiores, e membros o tempo todo, e mais organizações acrescentadas todo ano. Eu estava pensando de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele protestou contra a Igreja Católica, ele teve uma luz, né? Ele foi chamado por Deus para aquele trabalho. Ele não foi chamado para pregar santificação, ele foi chamado para pregar justificação pela fé. No tempo dele ainda tinha um cachimbo, ainda tinha a bebida alcoólica, vinho e tudo, e ele não bateu contra aquilo, porque Deus não chamou ele para aquilo ali. Deus chama determinados homens para fazer uma determinada obra. Então, um não entra no trabalho do outro. Aí, quando vem John Wesley, ele já traz o trabalho dele, já era da santificação, né? E então, ele já bateu contra as festas, contra a bebida, contra o charuto, tudo aquilo. Você pode ver que na história John Wesley foi muito perseguido por sua mensagem. Também Lutero foi perseguido por sua mensagem. Mas depois da morte de Lutero, o que acontece? Depois da morte, a mensagem de Lutero foi denominada. Veja só, porque o profeta diz, quando Deus recolhe o mensageiro, o que acontece? Cai uma praga, vem uma maldição sobre aquele povo, porque o povo rejeitava, não o povo que aceitou, não a vinha verdadeira, mas a vinha falsa que rejeitou a mensagem. Aí desce uma praga, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Wesley, a mesma coisa aconteceu no tempo do movimento pentecostal, que hoje, na verdade, a luz da palavra que temos hoje, sobre o batismo verdadeiro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o que São Paulo ensinou, que não existe mulheres pregadoras, bispas, apóstolos, mas os homens têm colocado. Por quê? Por causa da maldição. Denominação é uma maldição. A maldição vem por rejeitar a verdade, por ouvir e não cumprir com a Escritura, com a mensagem do dia. Você pode ver que os adventistas se baseiam no Antigo Testamento, se baseia na letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando ele chega no Novo Testamento, São Paulo vem e diz assim, tudo aquilo era sombra. Tudo era sombra. Jesus foi o Senhor do sábado. Então, mas tem a denominação com milhões e milhões de seguidores, como diz o irmão Brano aqui. Mas a seita, ela é uma praga. Então aquilo se tornou uma seita. É como a Trindade é uma seita. E depois, veja, de Lutero, vem Zwingli, vem John Wesley, mas tudo se denominou.
Eles não, porque quando você não avança e você para, você se denomina. Então, quando você se denomina, vem uma praga, vem uma maldição. Gálatas 1, versículo 8. São Paulo diz, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, anuncie um evangelho que vai além deste, é amaldiçoado. Veja, alguém vem e anuncia que pode consagrar mulheres pastoras, é amaldiçoado. Porque São Paulo diz, não permito que ela ensine, nem uso de autoridade sobre o homem. Já pensou os homens sentados e a mulher pastoreando, dando a ceia, fazendo casamento, tudo. Ela pode fazer casamento como juiz de paz no fórum, aliás, no cartório, não na igreja. Porque Jesus não chamou nenhuma apóstola. São Paulo não fala de nenhuma bispa no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Então o que é isso? Nós estamos falando de bênçãos e maldições. A maldição é quando você ouve e não cumpre. A bênção é quando você ouve e obedece a palavra. Então Deus disse, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. A salvação é uma bênção. Já pensou a salvação ser amaldiçoada na sua vida? Você ouve a palavra e você rejeita. O jovem rico, quando ele chegou para Jesus, ele tinha observado todos os mandamentos. Mas faltava uma coisa para ele. E ele rejeitou. Faltava só uma coisa. Jesus disse, vai e vende tudo que tens, que era a única coisa que atrapalhava ele. As demais coisas, não, ele era um crente. O problema dele era o dinheiro que ele tinha. E Jesus, irmão Brana disse que ele se perdeu. Ele se perdeu como crente. Ele não se perdeu como ímpio, ele se perdeu como crente. Ele se perdeu como cristão. São Lucas capítulo 16. Ele se perdeu como crente. Ele pediu para Abraão voltar aqui. Porque ele tinha 5 irmãos, ele não queria que seus irmãos voltassem para... Veja só, mesmo no inferno, ele não queria que seus irmãos fossem para aquele lugar. Que seus irmãos não seguissem o seu caminho de avareza. Mesmo lá, perdido, sabendo que não tinha esperança para ele mais. Ele não queria que seus irmãos fossem para ali. Mas veja bem, era uma maldição de pai para filho. O pai dele já era um homem avarento, apegado no dinheiro. Aquele espírito passou para aquele jovem. Aquele espírito passou para os irmãos dele. E ele podia, da onde ele estava, ver os seus irmãos. Na ganância. Brigando por causa daquele ouro, por causa daquele dinheiro. E, no entanto, suas organizações crescem, prosperam, tornando-se maiores e maiores e membros o tempo todo. Agora, veja, Trindade não tem na Bíblia. A Trindade não tem na Bíblia. A igreja recebeu a maldição da doutrina da Trindade no ano 325 depois de Cristo, quando se denominaram. A Igreja Católica foi a primeira denominação, depois vem os luteranos. Não a mensagem de Lutero, os luteranos. Não a mensagem de Wesley, porque ela avançou. Mas a organização é uma maldição. Eu tenho tantos bons amigos que a gente estudou junto, pregou junto, e eles... Você não tem como... É só Deus para tirar você de uma organização. Porque a pessoa está debaixo de uma maldição pensando que está debaixo de uma bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses títulos estão na Bíblia? Tá. Mas não é 3 deuses separados. É um só Deus, com 3 manifestações. Agora, era necessário um profeta para poder nos revelar essas coisas.
Vamos aqui, meus irmãos, a maneira de um verdadeiro profeta. Agora, eles achavam que qualquer que viesse a eles tinha que vir daqueles grupos sectários. O 7º selo, 202, já estamos na mensagem 63. Deus não esquece. Você sabe que Deus, ele está falando aqui de Dan e Efraim. Foi as duas tribos que não aparecem. Elas não aparecem ali no capítulo 7 de Apocalipse. Por quê? Foram amaldiçoadas. Elas foram-se à idolatria, à feitiçaria, provocar a Deus. Elas não aparecem. Não, elas foram riscadas debaixo dos céus, não dos céus. Há uma diferença. Você ser riscado debaixo do céu e do céu. Ela somente aparece no milênio. Ezequiel capítulo 48. Mas aqui na grande tribulação, entre os 144 mil convertidos através da mensagem de Moisés e Elias, elas não aparecem, por causa da idolatria. No 7º selo aqui, que o irmão Brando diz, Deus não esquece. Deus não esquece as suas bênçãos, ele não esquece as suas maldições. Ele não esquece. Veja, e Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, você se batiza nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, ele coloca os seus pecados no mar do esquecimento. Satanás pode fazer você lembrar as coisas que você fez, vergonhosas e tudo, mas Deus não se lembra mais daquilo. Deus esquece, mas aqui Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos, mas toda promessa que ele fez, ele cumpre. Ele cumpre. Então, as maldições Deus não esquece, também as bênçãos não. Então, o que aconteceu com o povo, com a igreja, durante 3 séculos? Decaiu. Você vê nas eras da igreja que a escuridão, os filhos das trevas tomaram conta da igreja. Porque quando você vê aquelas 7 luas, a parte escura não são os filhos de Deus. A parte escura é a maldição que veio nas eras. A última era estava cheia de maldição. A única luz que nós vimos na última era foi Brana. A única luz. Porque quando o Papa pisa na Palestina, há um eclipse lunar. 7 fotos foram tiradas e 6 foram reveladas. E foi quando o irmão Brana estava pregando as 7 eras da igreja. Então você veja só, havia muitas bênçãos nos dias de Paulo. Mas vemos muita coisa escura, muita maldição ali, na primeira era. Mas quando nós chegamos na última era da igreja, por isso ele chama, sai dela, povo meu. É um tempo de chamada. Então você veja só, você saiu do meio da escuridão. O que é escuridão? Essa parte escura, a praga. Caiu uma praga na primeira era, na segunda, e assim sucessivamente até a última era da igreja. Então nós ouvimos apenas uma voz, sai dela, povo meu. Por isso o irmão Brana, ele falando sobre a gravação das fitas, ele disse que a gravação das fitas era um ministério mundial, internacional. Por isso, nós mal entendemos quando o irmão José Brana começou no ministério e começou a distribuir as fitas. Nós recebemos.
Depois ele disse, ouçam as fitas. Mas já era tarde demais. Já era tarde. No ano 2000, foi um novo ciclo para a esposa de Cristo. Porque aquilo que o irmão Brana foi proibido de falar, aparece Apocalipse 10, 8 a 11, que já não está dentro de Laodiceia, está fora. Era uma luz. O Cordeiro saiu do trono, foi uma grande luz. Ele subiu com um novo nome. Ele não se chama mais Jesus, se chama Brana. Foi uma luz. Foi uma luz que brilhou não só no Brasil, mas no mundo. Bênçãos, maldições. Então, a era de Laodiceia ficou debaixo da maldição. As igrejas são boas, as pessoas ensinam as pessoas a ser honestas, sinceras, ter caráter. É que é o evangelho. Ensino. Mas a igreja não pode te dar revelação da palavra, da mensagem do dia. Porque o que nos importa nesse dia é a primeira saída daqui, é o arrebatamento. É a mensagem que nos tira. Porque se você não é tirado nesse rapto, você fica para morrer e ressuscitar na segunda ressurreição para o juízo do trono branco. Vamos ver na mensagem provando a sua palavra? Mas lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas maldições. Porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram. Deus disse, no dia que comerem, certamente morrerás. Ele não estava falando de uma morte física, ele estava falando de uma morte espiritual. E depois nenhum homem também viveu 1000 anos no dia. Nunca, nenhum homem. Um dia para Deus é 1000 anos. Metusalá viveu 969 anos, não atingiu 1000 anos, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Então a morte física foi uma maldição. Por causa de uma desobediência, por Adão e Eva ter interrompido o plano perfeito de Deus. Deus tinha um plano para nos trazer aqui. Não era por meio da dor, do nascimento, através do sexo, que ele teve que destruir Sodoma e Gomorra, porque era homem com homem, mulher com mulher, perverteram, pisaram em cima do matrimônio, do casamento. E este mundo não é diferente hoje. Hoje, para você pregar, você está arriscando ser processado, ser preso, ser caçado. Sua licença de pregar. Quando a Escritura condena, porque o casamento de um homem com uma mulher é uma bênção. Mas Deus nunca fez, Deus não tirou das costelas de Adão outro homem. Tirou uma mulher para Adão. Então ele disse aqui, porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram. Ele prova para você que morre naquele dia que dela come. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. A pior morte é a morte espiritual. Que a morte é uma separação. A morte física é a separação do espírito, do homem, da mulher, do seu corpo. Ele continua vivendo em outra dimensão. A morte espiritual é a separação do espírito do homem e do espírito de Deus. Isso não tem mais, não existe ressurreição espiritual para essa morte. Existe uma ressurreição para a morte física.
Mas para a morte espiritual não tem ressurreição. Então ele segue dizendo, toda promessa Deus cumpre. Gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois quer. As bênçãos dele, crendo, ou as maldições dele, pervertendo-a. Se você a perverter e crer no lado dela da perversão, então você é amaldiçoado. Mas aí você diz assim, mas todo este povo aí, batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, é um batismo que não é para perdão de pecado, é um batismo maldito. Que coisa, né? Por quê? Porque os apóstolos não batizaram no Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê em Atos dos Apóstolos, eles todos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a bênção está no nome. Foi o que diz as Escrituras. A bênção está no seu nome. O seu nome é para perdão de pecados. Aí você vê que a Trindade nem está na Bíblia. Se você a perverter e crer no lado dela da perversão, então você é amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, anuncie o evangelho que vai além deste, é anátema, é maldito. A palavra de São Paulo é lei, porque São Paulo escreve o Novo Testamento. Moisés escreve o Antigo Testamento. A palavra de São Paulo é lei. Como a palavra de Moisés no seu tempo era lei, a palavra de Paulo para a igreja nesse dia é lei. Agora, o único que pôde revelar ela foi Brana, porque é só um profeta para revelar. E o irmão Brana diz que denominação é a marca da besta. A marca da besta é a marca da maldição. O Papa, antes de morrer, deixou um vídeo gravado, Papa Francisco. Ele diz, todos vocês, os evangélicos, aquele jeito dele falar, né? Tão carismático, todos nós somos irmãos pelo batismo. Quando aquele sacerdote católico veio falar com o irmão Brana, ele disse assim, vocês são pagões, porque vocês dividem Deus em três, Deus é um. Irmão Brana disse que ele cria em um só Deus. Ele disse, mas vocês, falando sobre a Igreja Católica, no início vocês batizaram, correto? Se vocês é a primeira igreja, por que vocês não continuam batizando como São Pedro batizou? Vocês dizem que São Pedro foi o primeiro Papa, mas São Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em 325 a igreja recebeu a sua praga, sua maldição, quando ela aceitou Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê nela justamente da maneira que ele a escreveu e apegar-se a ela, então você é abençoado. E ela sempre é contrária à ciência. Sempre contrária à maneira científica de mostrar as coisas, pois ele cumpre cada palavra, tanto das suas bênçãos como das suas maldições. Então, é um ministério mundial. Através de um homem, o mundo foi evangelizado. São Paulo, falando na carta aos Colossenses, ele fala que pregou a cada pessoa debaixo do sol. Através de um homem, Brana, Deus levantou um ministério mundial. Essa mensagem tem ido por toda parte. Através de um homem, Apocalipse 10, 8 a 11, João. É a única mensagem. Fora desse play de João, é maldição. Porque quando você aperta esse play,
você vai ouvir a bênção. Quando você rejeita esse play, então, para aqueles que rejeitam, no Monte Ebal, vem as maldições sobre ele. Mas aqueles que recebem no Monte Gerizim, vem as bênçãos do arrebatamento sobre eles. Estamos fazendo, ele diz, estamos fazendo essas fitas, o sinal da luz vermelha 31. Estamos tentando fazer essas fitas para um ministério internacional. Meus irmãos, Deus nos deu essa internet, esse YouTube. Hoje, nós não temos mais como tocar MP3, DVD. Nós temos muito, mas não temos como tocar. A ciência avançou, mas Deus avançou mais ainda por causa da voz. Então, vocês aí na África, é só apertar o play para saber sobre milênio, para saber sobre batismo, sobre casamento e divórcio. Porque hoje, casamento e divórcio tem que ser de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11, com a voz que está na esposa, pregada através de João. Ali está a bênção para quem recebe, está a maldição para quem rejeita. É um ministério mundial, o ministério do play. O ministério mundial, foi através de José Brana. Deus teve que levantar, capacitar, para que essa mensagem fosse nos 4 cantos da terra, em livros, em MP3, em CD. Mas aquilo teve um tempo que terminou. Você pensa que o povo hoje está... Eles têm os tablets, mas eles não passam o dia escutando, ligado nos tablets. É 1 ou 2 ou 3. Porque o tempo passou. A noiva hoje tem fome, para ouvir João, porque João esclarece. João esclarece. Eu lembro quando eu conheci essa mensagem, eu era unicista. Aquilo foi uma luz para mim. Eu só queria estar lendo. Depois veio as fitas, eu queria só estar escutando. Nós aqui no tabernáculo, nós queríamos só estar ouvindo o irmão Brana. Você pode ver que esse povo aqui, eles não são enganados, não. Porque eles conhecem a mensagem. Eles lêem essa mensagem, eles escutam essa mensagem. Eles receberam a bênção da mensagem. Algumas coisas para falar, né? Deus sendo mal entendido, 181. Ele foi mal entendido, mal compreendido, porque ele estava seguindo a Deus. Não foi a Elias que eles compreenderam mal. Ele está falando de Elias. Elias não foi bem compreendido com a igreja. A igreja não entendeu Elias. Ele estava pregando contra a igreja. Eu estou lendo o livro de Jeremias. O sacerdote Passu, o rei Jeoaquim, eles queriam matar Jeremias, porque Jeremias estava pregando contra eles, falando que o rei Nabucodonosor ia vir, que eles tinham que se humilhar ao rei Nabucodonosor, que se eles não se humilhassem, eles iam ser levados cativos. Eles disseram, não, mas Jeremias está pregando contra nós. Mas era o assim, diz o Senhor, era Deus que estava mandando Jeremias pregar contra eles. E tinha muitos outros profetas que estavam pregando a favor do povo. Um povo rebelde. Um povo rebelde, materialista. Aí levanta Jeremias. Deus o escolheu para pregar contra o seu próprio povo. Elias foi mal compreendido. Por quê?
Porque estava pregando contra o seu povo, contra o seu rei, contra a rainha, contra os profetas do rei, contra o concílio. Olha o William Branham, foi mal compreendido porque ele estava pregando contra o concílio de igreja, pregando contra as denominações. Olha o pastor Osmar, foi mal compreendido porque ele estava pregando contra a primeira e segunda etapa, pregando contra o concílio de pastores desta mensagem. Tinha que levantar uma voz, não levantou a sua. Por que você não levantou para pregar contra? Agora é tarde. Já está gravado. Teve um obreiro que uma vez ele ficou, acho, uma noite toda, apagou 3.000 mensagens do pastor Osmar. Mas elas estavam em HD. Depois o pastor botou de novo no YouTube. Deus tenha misericórdia desse irmão. Mas o diabo odeia a revelação, odeia essa voz, odeia esse play. Então, ele foi mal compreendido. De repente, você tem me compreendido mal, pela a posição que eu tomo. Mas eu não sou guiado por um ministério terreno. Eu não sou guiado por uma igreja. É como um homem que é mandado pela mulher, eu não sou guiado por ela. A mulher representa a igreja. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Pastor Mendes é guiado pelo Espírito Santo. Vocês, pastores que estão me ouvindo agora, Deus é que guia vocês. Então, se Deus te guia, você é mal compreendido. Aí você bate contra o sistema do seu ministério, você vai ser mal compreendido. Eu não posso pregar na igreja que eu fui consagrado a pastor na denominação, porque eu vou pregar contra ela. Porque ela é um sistema. Eu não posso pregar mais na primeira e segunda etapa. Agora mesmo fui convidado para os 50 anos de aniversário de um pastor. De repente estão me ouvindo lá na Colômbia. Se eu pudesse, eu iria, porque é um grande amigo, já esteve com a gente. Mas se eu for pregar lá, isso aqui que nós cremos, vai dar problema. Eu vou ser mal compreendido. Então, eles ficam em paz. Vocês ficam em paz. Vão em paz. Eu vou pregar para o meu povinho, para vocês que estão me acompanhando aqui pelo Brasil. Diz o irmão Branham, porque eu não digo isso de mim mesmo. Aí na África. É ele que o diz. Veja, tantas vezes, confusão, então, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse isso e quer dizer tal e tal. Somente deixa da maneira que está. Foi a obra do Espírito Santo. Não, mas fulano falou. Aí você vai atrás de fulano. Aí o outro fala, você vai atrás do outro. Como poderia um homem se levantar contra a sua própria nação? Blasfemar. De repente você recebe uma maldição, porque aquele ministério tem ministério amaldiçoado. E colocar as maldições de Deus sobre ela. Por exemplo, o nicolaísmo era uma maldição, caiu sobre a igreja. O balanismo era uma maldição, o jezabelismo era uma maldição. O nicolaísmo eles saíam para conquistar leigo. Mesmo assim, predizer para tirar a pessoa da igreja batista para vir para metodista, da metodista para pentecostal. Isso foi uma obra de nicolaísmo. Minha palavra não vai chover. Seca, morreu os animais. Aí nós vemos a maldição. Aonde entrou a igreja hoje da política? A condição dela hoje, no Concílio Mundial, a imagem semelhante à besta. Estamos no fim. Depois sustentado. Essa é a mensagem de um profeta. Só ele podia chamar a esposa, João, chamar a bênção. Então Elias tinha a palavra. A profetisa Branham. Deus te abençoe. Todo profeta tem. Então ele disse, ele foi mal compreendido, porque não era Elias, era Deus em Elias que eles interpretavam mal.
pois Deus era um Deus santo e ele não pode tolerar o pecado. Todos os profetas do Velho Testamento, como eles se levantaram e profetizaram contra a sua nação, como eles profetizaram contra o povo, como eles profetizaram contra as coisas, os amaldiçoando e fazendo coisas assim. Hoje nós temos tantos movimentos, mesmo dentro da mensagem. Você vem na mensagem de Mombrana, ele condena aqueles movimentos. Ele condena aqueles plenários de pastores que decidem eles decidem para discutir a mensagem de casamento e divórcio, 7 trovões. Eles dão a sua interpretação. Aí quando vem João vem e condena o sistema, amaldiçoa o sistema. É como um demônio, quando nós expulsamos ele, nós amaldiçoamos o demônio e mandamos voltar para o inferno. E o que os demônios disseram para Jesus? Porque nos atormenta fora do tempo. Jesus é um tormento para eles. A mensagem é um tormento para as trevas, porque ela é luz. Eles eram servos de Deus, eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo uma obra para Deus, porque eles interpretaram. Então, eles interpretaram mal a Moisés. Datã, Coré, Abirão, a terra abriu e engoliu eles. Eles interpretaram mal a Elias. Interpretaram mal a Paulo. Interpretaram mal a Brana. Tem nos interpretado mal com respeito ao novo nome, 7 trovões. Vocês têm nos compreendido mal. Agora, se vocês vêm aqui, senta conosco, aí acendemos a luz. Aí você vai ver, não nas trevas, você vai ver essas coisas na luz da palavra, da revelação, da mensagem do dia. São Paulo disse em 1 Coríntios 4, verso 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Quando ele disse, não permito que a mulher ensine, 1 Timóteo 2 e 11. Quando ele disse, as mulheres ficam caladas nas igrejas. Ele disse, não ir além do que está escrito. A ceia com pão asmo e lava-pés. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos. Não ir além do que está escrito. Quando vai além do que está escrito, que vem as maldições. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Estamos chegando no final. Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma 106. Assim agora ouçam cada palavra. Capte isto. E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Você está apertando play? Continue apertando. Não diga nada senão o que a fita diz. Fora disto, maldição. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Se está ouvindo de outra forma, mas é o que está na fita, está ouvindo através de um pregador, mas é o que está na fita. Agora, por quê? Alguma dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora. Qual o motivo dela ser mal entendida?
Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz, veja. E tantas vezes, confusão. Nós vemos a confusão em Gênesis 11, né? Torre de Babel. Estamos chegando num tempo de tanta confusão, tantas denominações. Todo mundo, todos dizem que a sua mensagem é certa, que a sua igreja está correta. E o povo tem crido. Mas só tem uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Não é este lugar, não. É tão culpado como qualquer um outro. É a revelação que Deus te dá. É a revelação. A revelação de quem é Jesus Cristo, como ele se manifestou. Ele esteve entre nós. Hoje nós temos uma voz, é ele na voz. Se você crê, você é abençoado. Se você descrê, você é amaldiçoado. Eu não sabia o que falar quando eu escrevi essas coisas. É nessa voz. O que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Você quer crer no seu pastor? Você ir através da internet? Né? Você tem que crer que ele é um homem de Deus e que ele está trazendo o correto. Agora o profeta diz na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, se ele não está trazendo o correto, deixa ele. Venha ao correto, não venha outro. Porque você não pode apoiar num braço humano. Maldito é o homem que confia no homem. Por isso a igreja é edificada sobre a revelação. É Deus falando no seu coração. É uma revelação espiritual. É aquela convicção que você tem, que Deus falou contigo.